Você sabe que o papo já começou aqui, né? A gente não se aguentou. Não dá pra aguentar, é muito bom. É muito bom e o assunto realmente movimenta muitas pessoas. E quem não se identifica, né, com essa situação? Eu tô aqui com esse querido Eduardo Chiniachik, palestrante e mestre em neuropsicologia. Tô também com a Suzy Camacho. Gente, obrigada pela presença de todos. Psicóloga e terapeuta familiar. E também a Tatiane Pereira, que eu tô tendo o prazer de conhecer hoje. Bem-vinda. Que é publicitária e também blogueira. Esse tema eu digo que movimenta muito, porque quando a gente chega numa certa idade e de repente bate aquela coisa da maternidade, que é difícil de segurar, né? De repente parece ter um chamado, alguma coisa que chama pela gente e a gente resolve iniciar a família, né? Dar continuidade nessa coisa. Ou não, tem mulheres que não têm esse chamado. Mas a cobrança começa de qualquer forma. Tendo ou não a decisão, a gente é cobrado, seja pela família, seja pela sociedade, seja pelo mercado de trabalho. As mulheres estão sendo cobradas pelo sim ou pelo não. E a gente trouxe esse assunto para o estúdio hoje justamente porque eu voltei, né? Não faz muito tempo. A minha bebê é super novinha, tanto que hoje estamos aqui comemorando o mêsversário dela. Ela faz 3 meses hoje, uma minha delicinha. E eu voltei ela com 2 meses e meio. E isso já aconteceu nas minhas gestações anteriores também, né? Nas vezes que eu tive meus outros 2 filhos. De voltar bem rapidinho. Só que eu, graças a Deus, estou conseguindo viver a maternidade e também o profissional em equilíbrio. Sim. Mas é claro que sempre tem a culpa por trás. Mas é muito cedo, tirar ela de casa e não sei o que e tudo mais. Então a gente trouxe esse assunto para o estúdio justamente para saber como viver isso com menos culpa, né? Vamos começar falando aí das experiências que você tem. Você estava contando uma história para mim agora, né, Edu? Uma história sua, né, pessoal? Quando a minha segunda filha nasceu, ela teve uma infecção hospitalar e ficou 21 dias na UTI. Tá. Então, quando ela chegou em casa, parece que as tomadas de decisão eram todas focadas exatamente em como viver esse momento. Tá. Então, parece que passou a ser natural. A Dani, a minha esposa, olhar e cuidar da Estela. Eu estar dando suporte para a Estela e para a Dani. Então, parece que aconteceu o que eu sempre falo para os pais e mães. Isso é, por um momento, a gente não precisa, né, passar por um susto de ter que perder o nosso filho para dar uma paradinha e perceber que a vida mudou. Isso é, esse momento em que a gente para dizer assim, ok, a mãe precisa cuidar dessa filha, mas essa mãe precisa também ser cuidada. Claro. E principalmente o ego do homem, que é aquele momento em que o ego diz assim, mas eu não vou receber atenção de ninguém, né? Assim, porque a minha lógica diz assim, legal, bacana, olha, chegou mais uma, tal, mas é que tem uma partezinha, né, daquela criança ainda lá que está querendo ser cuidada, atenção. E aí você fala, e eu? Perdi minha vez, perdi minha esposa, perdi todo mundo. E é verdade. Então, por isso que é legal que nesses momentos a gente possa ser muito verdadeiro. Expor o que está sentindo. Expor o que está sentindo, não deixar passar. Porque aquilo que passa acumula e lá na frente a conta é alta demais. Você sabe o que eu percebo? Que falta muito, em decorrência da gente estar sempre correndo, as pessoas hoje não têm mais aquela interação de que alguns anos atrás, a falta de troca de experiências, porque antes a mulher tinha o filho, só que ela tinha toda a família ao lado, né? Porque as pessoas se viam mais, tinha uma rede de contatos, né? Aí tinha uma troca de experiência que era formidável, onde as pessoas realmente colocavam, olha, faz assim, faz assado, tinha uma certa certeza. Hoje o que a gente observa é que nessa correria do dia a dia, as pessoas não têm mais aquele caminho mais claro, mais lógico. Então elas ficam meio perdidas, todo mundo quer acertar, não sabe como, e aí não vem aquela parte, às vezes até as avós atuando, né, dizendo, não, faz assim, faz assado, não tem mais aquela certeza que há algum tempo atrás existia. Então isso faz com que principalmente a mulher fique muito perdida, fique sempre se questionando se está fazendo o melhor para a criança, ela fica se cobrando, ela sente a culpa de, se eu parar nesse momento para me cuidar, o que as pessoas vão pensar com relação à minha atitude? E será que eu vou conseguir retomar depois no futuro, na mesma posição? Né? Então, existe toda essa angústia em que as pessoas estão buscando realmente um caminho, uma busca, uma referência. Por isso que os blogs estão dando muito certo. As pessoas buscam essas interações. A gente conversa no ambiente virtual também, né? E acrescenta muito. Né? Porque as experiências dizem assim, calma, isso vai passar. É normal, também passei por isso. Exato. Esse sentimento que você tem, principalmente a mulher, a gente sabe disso, quem foi mãe, que vem aquela culpa que muitas vezes a gente diz assim, ai meu Deus do céu, sabe, eu não queria agora ter sido mãe.
E ela questiona como e aí é que eu por ter posso... pensado isso. Exatamente. Você sente um monstro. Eu estou sendo um monstro porque eu estou dizendo que eu não aguento mais essa criança. Normal, gente. Normal, isso é um momento, passa. E muitas vezes a mulher fica com esse sentimento de culpa e aí ela se exige ainda mais de doar para esta criança tudo a todo o tempo, não sabendo mais dividir. E o problema principal é essa questão de saber dividir o tempo entre o filho que exige, entre os outros que já estão ali, né? No teu caso, você já tem mais Dá dois. atenção pro companheiro, que também o companheiro, o trabalho e para si própria, né? Então, não, essa é uma loucura. é falta, muito falta difícil. tempo, né? Com a certeza. gente tá num momento muito difícil da sociedade. Afinal de contas, a gente assumiu muitos novos papéis, muitas coisas, muitas possibilidades. Há um tempo atrás, não tinha muita dúvida, né? Claro. Existe o papel do homem, o papel da mulher. Tudo definido, Tudo definido. Ela sabia que naquele momento ela ia, né, procurar um companheiro, ia casar, ia ter os filhos, o papel dela ia ser cuidar dos filhos. Então não tinha. Agora, esse mundo de possibilidades trouxe esse mundo de pensamentos e situações que precisam ser digeridas de alguma forma. E essa culpa é muito difícil de lidar, porque ela é muito natural, como a gente está falando aqui, mesmo porque existem hormônios lidando com a gente, fazendo uma tempestade, uma maluquice dentro da gente. Mas, ao mesmo tempo, eles são necessários para umas coisas, o nosso organismo e no cuidado com o bebê, mas eles criam outros dilemas que a gente precisa, né, ir equilibrando, né? O meu obstetra até falava, olha, agora é um jogo aí de paciência do seu lado, Regiane, e compreensão do seu lado, Maurício. Então, né, vem esse novo formato de família que a gente tem que entender. Você também passou por isso, né? Eu passei por esse choque que a Suzy falou no começo, porque a maternidade era o maior sonho da minha vida. Eu nasci, cresci esperando o dia que eu fosse casar e ter uma filha. Olha. E eu falava que tinha que ser menina. E todo mundo falava, se não for menina, eu já tinha certeza. E foi menina. E quando a Manuela nasceu, assim, eu passei a gravidez toda, planejei o quarto, o enxoval, fiz tudo perfeito, maravilhoso. Quando ela nasceu, eu olhava e falava, eu amava mais ela na minha barriga do que fora. Olha que loucura. Eu passei 40 dias chorando e olhando pro meu marido e falando, eu estraguei sua vida. Porque pra mim foi muito difícil, porque as pessoas me passavam que a maternidade era uma coisa linda, maravilhosa. Ainda mais em tempo de rede social, todo mundo vende só isso, só né? aquelas Felicidade, fotos só de o que é newborn, aquele saiu de gestante, aquela coisa maravilhosa. Quando nasceu, eu falei, meu Deus, não estava preparada pra isso. Eu achei que era o quê? Uma boneca, vou pôr a roupinha, vou pôr o lacinho e pronto, tá? Não, mas foi muito difícil essa questão de aceitar que a vida mudou demais. Você aí entra naquele negócio da culpa, você começa a se anular, deixa de ser mãe, deixa de ser esposa, deixa de ser mulher e vira só mãe. E eu passei 2 anos praticamente da maternidade sendo só mãe, isso também acarretou muito. Você deu um tempo no trabalho? Dei. Quando a Manuela nasceu, eu trabalhava, trabalhei a gestação toda. Quando ela nasceu, eu parei de trabalhar porque eu queria mesmo viver essa experiência. E aí meu marido me apoiou e que eu é uma parei. das escolhas que a gente faz, né? Sim, foi uma escolha realmente, graças a Deus eu pude fazer essa escolha. E aí eu fiquei em casa, falei, pelo menos o primeiro ano que ela nasceu eu vou ficar em casa. Só que quando ela estava com 5 meses eu engravidei do Lorenzo. E aí foi o famoso ups, né? Aconteceu comigo também. Até foi antes de 1 ano da Luna. E aí virou de pouco a cabeça de vez. Que delícia, gente. E o pessoal pergunta se é gêmeo, né? Porque são tão próximos, né? Aonde eu vou falam, são gêmeos, eu não, ela é mais velha. Imagina, não são gêmeos, gente, não são gêmeos. Demais, que graça, parabéns. E aí, como é que foi administrar o susto? Olha, foi a gravidez inteira, porque assim, foi tão diferente. A gravidez da Manu foi uma gravidez tranquila, eu conversava com a barriga, eu ouvia música, eu punha o pé pra cima. E a gravidez do Lorenzo, mal eu conversava com a barriga, a música era o choro da Manu, e era aquele estresse, aquela confusão, e a Manu me demandava muito tempo. E aí no final da gravidez dele também começou a correr o risco de nascer prematura, tive que fazer repouso. Eu fiquei 3 meses sem poder pegar a Manu no colo. Eu chorava porque eu falava, eu vou abandonar minha filha. Eu achava que quando o Lorenzo nascesse eu não ia mais poder ser mãe da Manuela. E isso também acontece, né, com relação à maternidade. Se a gente tem um filho só, a gente é cobrado pelo segundo, né? Porque é legal ter um irmão, é bacana no futuro e tal. Se a pessoa opta por um só, fica aquela culpa de não ter decidido ter um segundo. Se a gente tem um segundo, a gente fica nessa coisa da atenção, mas eu não tô conseguindo dar atenção pra todo mundo, né? Ai, mas a mesma coisa que eu pensei quando eu engravidei do Theo. Gente, mas a Luna é tão pequenininha, como é que eu vou fazer? Ela é um bebê ainda, eu já vou ter um outro bebê menor ainda, né? Chegando. Quer dizer, a culpa tá pairando ali, né? A gente pode dizer
que essa maternidade é igual a culpa. Como fazer para se livrar disso? Dá uma dica pra gente, Edu. Eu acho que tem Se é que tem como, né? um ponto que é assim, é o nível de exigência que a gente, quer dizer, a mulher, desde sempre, ela vai criando sobre ela mesma. Isso é, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. Então, quando você colocou essa coisa, né, de que realmente mudou os papéis, tudo, né? Hoje nós não temos mais os papéis definidos, nem de homem, nem de mulher. Parece que eles se tornaram extremamente etéreos. Mas o ponto de tudo isso é que parece que agora se tornou mais importante do que nunca a pessoa ter a estima, a confiança nela. Verdade. Quando por um momento não é mais o mundo, por um momento dane-se o mundo, dane-se as outras pessoas. Agora por um momento eu. Então é esse momento em que a gente retoma um pouquinho mais o amor próprio, a aceitação, e quando a gente começa a parar de querer prestar conta para as outras pessoas, para a família, e é esse momento que é de fundamental importância que a mulher possa se fortalecer. Então, por isso que quando a gente fala assim, no momento em que eu não estou me sentindo forte, fortalecida, parece que aí eu estou me sentindo culpada por... Então, é aquele momento em que se a minha criança, se o meu filho, a minha filha chora, eu vou começar a me sentir mal porque... E se eu não dou limite, eu vou sentir mal porque as pessoas dizem, você tem que dar limite. Então, por um momento não é o mundo, mas tem uma frase que eu acho muito especial. O mundo é o meu espelho. O que estiver acontecendo na minha vida, antes de eu começar a brigar com isso, parar e começar a se perguntar, o que é que eu estou precisando dar para mim mesmo? Antes de... Porque senão a sensação é que eu estou com um déficit muito grande de mim para mim mesmo. E estou tentando cobrir o déficit que está com o mundo. Isso é, com as outras pessoas. Aí a gente não vai conseguir cobrir. E aí parece que o nível de insatisfação que a gente vai ver fora, não é fora, mas é alguma coisa que aqui dentro não está. Então, por um momento, eu estou brigando comigo mesmo. Uma coisa muito importante, né? Se a gente pelo menos conseguir atender às nossas expectativas e estiver seguro dessa decisão ou segura dessa decisão, já é mais do que suficiente, porque todas as outras a gente não vai conseguir atender. Essa é uma das coisas que quando eu vejo as mulheres que estão dando conta disso, ela primeiro parou de brigar com o mundo e ela começou a aceitar a ela, né, ao filho, ao momento, as mudanças, e ela começou simplesmente fazendo isso, parando de brigar com ela, se amando. Posso dar só um acréscimo? A questão da culpa, como você perguntou, ela nunca vai desaparecer, porque ela também é importante. Em que sentido? Quando a gente sente algum sentimento de culpa, é para a gente parar e refletir o que é que a gente acha que ou não está fazendo adequadamente, o que a gente teria que fazer de melhor. Então, neste momento, não desaparece a culpa, mas nós temos que tomar uma atitude. Então, a culpa serve para te incomodar, para te levar a uma ação. E aí a gente tem que ter a razão, né, o equilíbrio de analisar se aquela ação que a gente espera, que a gente deveria ter, se ela é possível e se é possível, como nós podemos realizá-la. Ou seja, existe aí uma equação. A culpa existe, ela vem para ajudar, para dizer que precisa ser modificado alguma coisa, e em seguida a gente tem que analisar o que seria e também ver se há essa possibilidade desta mudança e de tomar alguma atitude com relação àquilo. Aí a culpa automaticamente ela diminui. Tá. Existe um momento ideal que a mãe pode fazer isso e viver isso com tranquilidade, um momento que para a criança seja bom, fisicamente para ela também, que os hormônios não estão aí tão empolvorosa. Existiu um consenso aí na conversa entre vocês? Posso dar a minha experiência, como claro. foi? Quando o Lorenzo nasceu, meu segundo filho, eu falei, já que eu fiquei 1 ano da Manuela, eu vou ficar 1 ano dele para poder curtir esse primeiro ano. Quando ele fez 1 ano, eu já estava aquela mãe doida. Não aguento mais ficar em casa. Eu ficava 24 horas por dia com eles, mas a qualidade de tempo que eu dava para eles não era mais uma qualidade de tempo sem boa. paciência. Porque eu estava sem paciência. E aí a profissional já estava começando a falar mais alto também, a profissional Tatiane. Sim, e aí eu conversei com meu marido e eu falei,
se é para ficar em casa, só brigando com eles o tempo todo, sem paciência, sem estar feliz de estar aqui, não vejo mais sentido de estar aqui com eles. Então eu acho que o momento ideal é aquele momento que a mulher olha para dentro dela e fala assim, tô feliz de estar em casa com os meus filhos, ou tô feliz de trabalhar e deixar meus filhos numa escola. Tem que ter esse feeling de sempre se autoanalisar e pensar, é o que eu quero para minha vida nesse momento? Então, quando eu voltei a trabalhar, foi super tranquilo. Eu não sofri aquela questão de mãe que passa um mês chorando, que se sente culpada. Não, foi super tranquilo. Pra mim, foi tranquilo. Quer dizer, você respeitou os seus chamados, né? O chamado Sim. da maternidade foi vivido plenamente naquele momento, depois o chamado da profissional. Quer dizer, ela tomou um caminho interessante, né? Ela Sem dúvida. teve a possibilidade de fazer isso, Isso né? que eu ia falar. Teve essa felicidade de poder optar, né? Muitas pessoas não têm. Eu diria assim, que em termos, se a gente falar fisiológicos, 6 meses é um período muito importante para a criança por causa da amamentação, por causa de todo esse contato, toda essa a parte também de estimulação, né? A criança deve ser devidamente estimulada para fazer conexões cerebrais, enfim. Então, 6 meses é um período, assim, fisiologicamente muito importante para o desenvolvimento de um bebê. Evidentemente que o restante também, mas quer dizer que esse momento, ele é crucial. Agora, independente disso, a questão da própria mãe perceber a sua disponibilidade de estar bem com aquela criança. Porque muitas sentem a culpa, estou voltando a trabalhar, não posso estar disponível para o filho. Tem que pensar o contrário, tem que pensar, estou voltando a trabalhar, vou chegar bem, porque vou chegar com novidades, sabe? Vou chegar com saudade. Quantas vezes a gente está com o filho naquele momento e não se sinta culpada em decorrência disso? Eu prefiro ter e falava, saudade. ai meu Deus, sabe, eu prefiro ter saudade do que ficar ali nervosa, irritada, desgastada. Mas tem um outro lado também do que essa ausência pode gerar, né? Muitas mães e muitos pais não estão conseguindo dar o mínimo de tempo que considera necessário para uma convivência entre mães e pais e filhos, etc. E acabam compensando ou querendo compensar de outras formas. Sim. Com excesso de permissividade, Exatamente. com falta de limites, com excesso de consumismo. Então eu acho que esse equilíbrio também precisa ser observado, né? Que é a compensação da culpa, né? Exatamente. Você está ausente, então, já que eu estou trabalhando, eu tenho que proporcionar ao meu filho uma qualidade muito maior de bens materiais, de disponibilizar a ele uma série de coisas eletrônicas para que ele se sinta acolhido por alguém ou por alguma porque coisa. eu estou trabalhando para isso, Já eu que eu não trabalho tô para conseguindo. você, para te oferecer as coisas. E aí chega em casa e fica com o celular, fica com a televisão ligada, sabe? Mal olha nos olhos. Então eu acho que a compensação, na verdade, quando a gente tem a culpa, na minha opinião, a gente tem que fortalecer a interação. Ou seja, você está culpada porque não pôde ficar o tempo devido, ou porque você discutiu ou estava de mau humor, aumente a interação com aquela pessoa que você tem a culpa. Se dedique naquele momento... Ou mude, né? Ou mude, tem a possibilidade de mudar Exato. também, Em né? casa- Se você está sentindo a culpa, tá te travando ou tá fazendo ter algum comportamento que você também está se culpando por aquilo, né? Você tem a possibilidade de tentar mudar ou conseguir mais tempo, enfim. E sim, e qualidade desse tempo, como eu falei, sabe? É o toque, é o brincar, é o conversar. Essas coisas são muito importantes para minimizar o sentimento de culpa que a gente tem. Em casa a gente colocou uma cultura de sábado é dia de família. Ai, então a ótimo. Manu acorda, ela vem pra minha Ótimo. cama, ela fala, oi mamãe, você tá em casa, então hoje é sábado, né? Porque eu saio antes deles acordarem. Sim. Hoje é sábado, sim, filha, hoje é sábado, é que dia de gostoso. família, vamos tomar café da Aí, manhã. ó. A gente toma café da manhã junto, vai pro parque, brinca. Curte E eu aquele e momento aquele na dia. cama, aquela preguicinha do fim de semana. Isso. E durante a semana, à noite, por exemplo, ao invés de ficar toda hora, sabe, com eletrônicos, tem aquele momento de família, coloca lá, estipula. Coloca Vamos no ficar maleiro 30 tablet. minutos, sabe, a gente Põe vai lá. ficar aqui brincando, conversando, lendo, sabe? Coisas de interação que falta. Sentar-se à mesa sem eletrônicos. Eu sempre digo isso. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente enquanto profissional. A gente vai em restaurantes, a gente Nossa, vai em locais, não existe todo conversa. mundo agora, até colocando É triste. tablet para as crianças se distraírem. Errado, gente, por favor. Aquele momento que a criança está com você, ela está aprendendo como é que um adulto age, como é que eles conversam. Como se Tem que comporta à aprender. mesa. Outra coisa, déficit de atenção. Hoje as crianças estão apresentando muita questão de déficit de atenção, não porque fisiologicamente eles tenham o transtorno, eles estão sendo comportamento tá fazendo treinados isso, que loucura, a ficarem se distraindo 24 horas Ficam com catatônicos eletrônicos, ali, né? não é? Que loucura. E eles não aprendem a esperar, são altamente ansiosos, tudo tem que ser de acordo com a telinha, vou mudando. Então vamos lá, uma coisa fundamental para melhorar a qualidade de vida entre todos nós é a questão de parar com os eletrônicos naquele momento e ficar conversando e olhando nos olhos. O Edu tem Tem umas uma considerações coisa finais aqui também. que é o seguinte, se a gente pensar que quando uma mãe come alguma coisa, o leite dela, ela recebe exatamente essa mudança. Nem me fale.
Então, às vezes a gente fala assim, nossa, né? Prendeu o intestino. Fisiologicamente, tudo que a mãe está vivendo e passando vai chegar no leite. Agora, a parte do leite essa ansiedade tem também, né? uma outra parte, a ansiedade. Então, quando a gente começa a dizer assim, qual é o tempo ideal? E às vezes eu costumo ver assim, a mãe, ela está ansiosa, então ela passa essa ansiedade. Os adultos que estão ao redor de uma criança, elas têm o poder de passar exatamente a emoção, o sentimento que ela está vivendo. Então, tem uma partezinha que às vezes eu digo assim, mãe, deixa sua filha na escola, vai pro berçário, vai, mas vai com fé, vai com confiança. Vai confiante, isso, essa confiança faz a diferença. E tem uma coisa que eu digo assim, substitui a palavra culpa por responsabilidade. Assim, tem um momento em que você ok, se você não fez, joia, faça. A partir de agora, agora, você deixou de fazer. É o momento da mudança. E aí começa a fazer uma coisa que é o seguinte, começa a tornar a vida do seu filho mais simples, tornando a sua mais simples. No momento em que você começa a fazer as coisas com uma convicção, vou deixar. E quando você voltar, volta inteiro. Assim, não volta pela metade. Porque é nesse momento em que, quando eu chego com culpa, eu vou tentar diminuir o meu sentimento de culpa, fazendo um monte de outras coisas que são alternativos e paliativos, mas eu não vou fazer o que realmente vai fazer a diferença na vida do meu filho. E essa culpa, ela desequilibra tudo, né? Não só o bebê, os outros filhos, o marido. Então, se a pessoa, se a mãe tiver que sair com 2 meses, saia, mas saia sem culpa. Tá certo. Bom, é uma pena ter que encerrar, porque está tendo uma aula tão gostosa, um bate-papo delicioso. Gente, por favor, voltem o quanto antes. Foi uma delícia, riquíssimo esse bate-papo. Quero agradecer Eduardo Chiniachik, palestrante e mestre em neuropsicologia. Vou deixar aqui o site Educhin, tá? O Chin é com SH, educhin.com.br. Suzy Camacho também, muito obrigada. Obrigada, psicóloga, terapeuta familiar. suzycamacho.com.br, o Suzy com Y, tá? Camacho com CH. E tem um livro bacana aí pra gente. O Guia Prático dos Pais, que tem várias dicas a respeito disso que a gente falou, de como lidar com os filhos, as crianças, como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida. Tá certo. Tatiane Pereira também quero agradecer, publicitária e blogueira. Vou deixar o Insta aqui pra você seguir com muitas dicas legais pra gente se identificar mesmo, né? Se abraçar, né? Enquanto mães. @Vida de Mãe é assim. É assim mesmo. Vida de Manhã é assim, lá no Insta. Obrigada, meus queridos. Até a próxima, viu? Até a próxima. Foi uma delícia estar com vocês hoje. Obrigada mais uma vez, querido. Grande beijo, viu? Até a próxima. Espero vocês o quanto antes aqui, tá bom? Se Deus quiser. Que delícia de papo, gente!